O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou hoje mais uma vez a importância da reforma tributária como peça-chave para promover o crescimento do país. Durante sessão especial no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Haddad também afirmou que é possível zerar o déficit das contas do governo em até 2 anos e assim fazer com que as contas do governo retornem a patamares pré-pandemia. Se você pegar uma série histórica, a gente está pretendendo voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia, que é 18,7% no plano federal. Se nós conseguirmos isso em 2 anos, a gente consegue zerar o déficit. E isso vai ser tão mais fácil se nós aprovarmos a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional com o apoio do governo Lula. Aí nós vamos conseguir equilibrar as contas a partir do ano que vem e isso tem que vir acompanhado de uma série de medidas no plano regulatório, do crédito, da reindustrialização voltada para a transição ecológica. Ao ser questionado sobre as medidas econômicas apresentadas na última semana a fim de reduzir o déficit fiscal do país, o ministro da Fazenda disse que o mercado financeiro recebeu bem as propostas e compreendeu os planos econômicos do atual governo. Eu penso assim, as medidas que foram tomadas, elas visam um objetivo, na minha opinião, altamente compreensível e fácil de atingir. Agora, o governo Lula, como você falou, tem ambições para além das medidas que foram anunciadas a semana passada. O chamado mercado já entendeu o que significa o governo Lula. Estabilidade, previsibilidade, né? Um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, um compromisso social. Se nós tivermos a agenda correta, com um pressuposto de contas equilibradas, você pode ter certeza que o Brasil vai voltar a crescer acima da média mundial, como aconteceu nos 8 anos do governo do presidente Lula. Além de equilibrar as contas públicas, o ministro destacou outras metas, como a valorização do salário mínimo e estímulo aos investimentos, e afirmou que a reforma tributária deve ser feita sob 2 pontos: consumo e renda. Estamos tomando agora algumas medidas de reoneração de setores que foram irresponsavelmente favorecidos com fins eleitorais o ano passado. Agora, nós temos uma agenda de crédito, né? Melhorar o sistema de garantias no Brasil, tirar as famílias a gente chama lá de Serasa, né? Nós vamos criar agora um modelo, vai retirar essas pessoas da negativação e poderem voltar ao mercado de consumo. Temos uma política de valorização do salário mínimo. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre. E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda. Miguel Daúde está aqui, conectado com a gente para comentar essa entrevista do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que usou a palavra vamos reonerar, né? Ou seja, vamos cobrar impostos de quem até então foi aliviado e até, de repente, até empresas que geram emprego, né? Como é que você vê essa situação, como é que você vê essa possibilidade que o Haddad diz que é muito possível, né, acabar com o déficit do governo em 2 anos? Seria realmente possível? E como ele vai fazer isso, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, você sabe que eu sou pessimista, né? Essa pergunta você me provoca. Eu não vejo como cortar o déficit em 2 anos, né? Em primeiro lugar, vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que hoje existe vários setores que têm desoneração, né? Que não pagam impostos, que ele vai voltar com essa tributação, né? Vamos ver quais seriam esses setores e se esses setores, né, não implicariam em demissões, ou seja, perda de emprego e diminuição da renda. Este é um aspecto. O outro aspecto que ele coloca são medidas, né, infraconstitucional, em que você faz um rearranjo do crédito, você revê certas posições. Tudo bem, até aí não tem novidade nenhuma. Outro ponto importante que ele coloca é que no primeiro semestre vai haver uma mudança no sistema tributário. Que mudança é essa? Uma unificação dos impostos
né, que são medidas que já vêm sendo discutidas, isso na esfera federal, né, não na esfera estadual. Então, na realidade, você unifica os impostos, né, põe ele em uma tributação só, você troca 6 por meia dúzia, né, porque você não vai mexer na carga tributária. No segundo semestre, perdão, ele coloca uma situação preocupante. Ele fala, olha, nós vamos mudar o sistema de tributação do imposto de renda, nós vamos taxar mais os ricos e tirar a tributação dos pobres, né? A tributação dos pobres estaria indiretamente nos preços dos produtos. Então, a meu ver, Peter, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos mexer nos impostos, vamos fazer uns rearranjos infraconstitucional. Agora, e o corte de gasto, ministro? Não vai ser cortado, vamos continuar gastando, porque você tem um descompasso, né? Você faz uma medida, essa medida ela tem um certo tempo para acontecer, a expectativa que eu não vejo nessa decisão é você fazer com que hoje quase 50% dos brasileiros que estão na informalidade passem para a formalidade para pagar imposto, né? Para pagar imposto, senão você não vê. Uma coisa é a folha de salário, né? Hoje você, para contratar e demitir, você quebra a empresa, porque é muito caro. Então, essas situações que ele coloca é muito boa, eu acho que tem que ser feita mesmo, mas não resolve. Peter, o Brasil, para crescer da forma como ele fala, precisa de um investimento de 25% do PIB. Isso estaria na casa aí, Peter, de quase 2 trilhões, mais um pouco de 2 trilhões. Sabe quanto que o governo tem no orçamento para investir em 2023? Quanto? 20 bilhões. 20 bilhões. Nossa. Então, como é que ele vai induzir o crescimento, induzir o investimento? Então, eu acho assim, não vou aqui criticar, não. Eu só acho que, na minha opinião, tecnicamente, as palavras são bonitas, mas na prática eu não vejo essa possibilidade que ele almeja. Infelizmente, eu só trocaria o seu adjetivo, Daúde. Eu acho que você não é pessimista, eu acho que você é realista. Obrigado, Daúde. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.